dúvidas, estamos à disposição. Da Ordem dos Advogados do Brasil e Santo tem aliança seus sonhos. Evento promovido pela Comissão de com parte de a doutora Renata Posse Magani, coordenadora de incentivo à escrita da Comissão do Acadêmico. Muito obrigada, Davi. Não sei se só eu tive aí alguma dificuldade para ouvir tudo que o Davi falou, mas ele fez uma apresentação inicial. Eu reitero meus cumprimentos ao Matheus, ao Davi, que nos auxiliam nos nossos eventos da Comissão do Acadêmico de Direito, eles que pertencem à Secretaria de Comissões da OAB São Paulo. Esse evento, ele tem o apoio também da Comissão de Cultura e Eventos. Então, aproveito para agradecer, na pessoa do seu presidente, doutor Alexandre Rolo, todo o apoio incondicional aos nossos eventos da CAD. Agradeço também a nossa presidente da Comissão do Acadêmico de Direito, que não pôde estar conosco, acompanhando aqui em tempo real o nosso evento, mas fica o meu agradecimento à doutora Adriana Cecílio, querida amiga, que teve, inclusive, a brilhante ideia da gente fazer esse evento, convidando a doutora Fernanda para nos contar um pouquinho da sua experiência. Agradeço também a todos os nossos coordenadores de núcleo. Eu faço parte do núcleo de incentivo à escrita, alguns acadêmicos aqui já nos acompanham há bastante tempo. Hoje a gente vai mudar um pouquinho o nosso foco, não vamos falar sobre artigo, publicações, como escrever, a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente, mas não menos importante. Nós vamos falar de sonhos, vamos falar de resiliência, e para nos auxiliar hoje, nessa tarde, nós contamos com a Lívia Lima Barbosa e com a Ana Paula Cruz de Souza. Ambas são acadêmicas de Direito, manifestaram o interesse de serem monitoras da nossa comissão, nos auxiliando nos eventos e nas burocracias internas. Então, aproveito em nome de toda a comissão para agradecê-las mais uma vez por esse incondicional apoio. A Lívia e a Ana Paula ficarão responsáveis pelo gerenciamento das questões, dúvidas ou perguntas. Hoje é um bate-papo, né? Na verdade, o nosso formato não é exatamente de uma palestra em que só o palestrante convidado vai falar. A ideia é que vocês façam perguntas, que vocês tirem aí dúvidas que porventura surjam no meio da fala da nossa convidada. Então, a Ana Paula e a Lívia ficarão responsáveis por nos direcionar as perguntas, e eu agradeço desde já, Ana Paula e Lívia. É uma honra contar com os acadêmicos. Aliás, a comissão é feita para vocês, então faz todo sentido a participação. Muito, muito obrigada. Gostaria também de agradecer a aceitação desse convite, à doutora Fernanda. Vou tomar aqui a liberdade de chamá-la apenas de Fernanda, afinal de contas, é a minha irmã, então eu acho que dá para a gente dispensar essas formalidades. Fernanda ou Fê, acho que o doutora está cada vez mais perdendo sentido, né, Fê? Porque acho que a vida dela está se encaminhando para outros rumos, outros desafios, e é sobre isso que ela vem falar com a gente hoje, né? Então, ela que foi ganhadora do 12º episódio dessa 7ª temporada do MasterChef Brasil, um programa de culinária, de gastronomia, que passa todas as terças-feiras na Band, um programa já bem conhecido, que já está aí na sua 7ª edição ou temporada. E como nós temos alguém que pertence aos quadros da advocacia, apesar de não tão atuante como ela vai nos revelar, que ganhou esse prêmio, né? Então, a gente... claro, a Adriana teve esse insight maravilhoso de falar, vamos levá-la para contar a sua experiência, sobretudo depois que ela leu uma reportagem que a UOL fez, né, sobre a história da Fernanda, dizendo que os rumos da vida dela, né, a experiência que ela acabou tendo em razão da maternidade, do casamento, ainda durante a faculdade, fez com que ela tomasse algumas decisões pensando não apenas nela ou na sua carreira. E a UOL acabou fazendo uma reportagem
sobre essa história dela. A Adriana se comoveu e se identificou e achou que a gente precisava levar essa história também para dentro da nossa comissão, alcançando o número de alunos interessados em saber um pouquinho da história dela, mas não individualmente, né? Ouvi-la e poder colher frutos aí dessa experiência que ela teve, porque esse é um tema que vai, como vocês poderão ver, vai falar um pouquinho de frustração, sim, mas vai falar mais do que isso, de resiliência, de foco, e é isso que ela vai compartilhar com a gente. Então, sem maiores delongas, eu já gostaria, então, de agradecer a participação da Fernanda, dando já as boas-vindas e passando imediatamente a palavra para ela falar um pouquinho para a gente o que aconteceu aí desde o momento em que ela pisou na Faculdade de Direito até esse momento em que ela é a nova Masterchef Brasil. Oi, Fê, bem-vinda. Uma honra. Obrigada pelas palavras, Renata. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Lívia. Todos os alunos que estão aí nos ouvindo e os que terão acesso posteriormente a esse bate-papo. Queria agradecer especialmente a doutora Adriana, né, a presidente da comissão, que me convidou para esse bate-papo. Eu vou chamar assim porque a ideia é que seja realmente um bate-papo, então sintam-se à vontade para irem tirando as dúvidas, como a Renata bem falou. Eu me senti muito lisonjeada quando eu recebi esse convite para conversar com os alunos, para dividir a minha história, porque eu demorei aí 13 anos pós-formada para achar um caminho e entender que a nossa vida, assim, ela pode fazer curvas, né, no meio do caminho. Então, nada do que a gente traçou inicialmente, necessariamente, pode ser o que vai acontecer no futuro. Então, acho que a minha história vem trazer um pouquinho disso, trazer a resiliência como uma competência que me ajudou a encontrar esse caminho e a realizar um sonho, né? Por isso que o tema acho que é tão bacana. E aí eu vou começar falando um pouquinho, a Renata falou, o que aconteceu do momento que você pisou na faculdade até o momento que você ganhou lá o Masterchef. Na verdade, eu também vou pedir licença para te chamar de Renata, acho até estranho te chamar de doutora, mas eu vou ter que contar um pouquinho antes para fazer um pouco de sentido tudo isso. Então, a Renata é testemunha ocular, né, de tudo que eu vivenciei, e mais do que isso. Então, vamos falar assim da nossa decisão de prestar direito, a faculdade de direito pré-vestibular. Eu desde pequena falava, né, que queria fazer direito, um pouco influenciada pelos filmes hollywoodianos, né, daquele ambiente assim maravilhoso dos tribunais e do poder do juiz e do senso de justiça, e tudo isso me fez desde criança falar que eu faria direito. E a Renata, por outro lado, não, né? A Renata, ela sempre falou que ia para as áreas das biomédicas, tal, e aí na véspera do vestibular, na dúvida em que curso efetivamente prestar, meu pai influenciou ela, falou, presta direito, porque pelo menos se você não for seguir dentro do direito, não é uma faculdade que vai ser perdida. E isso fez sentido para a Renata, a gente prestou vestibular juntas, nós duas ingressamos na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e até aí, aparentemente, seguiríamos de forma paralela, mas com alguns objetivos diferentes, mas seguindo dentro da universidade. Eu já volto para falar o que aconteceu durante a faculdade, mas já queria fazer um adendo com relação a isso, que às vezes eu acho que é muito injusto que a gente tem que escolher muito cedo a nossa profissão, né? Ali com 18 anos, a gente ainda com pouca maturidade de vida, a gente tem que escolher qual caminho a gente vai viver, qual profissão a gente vai ter ao longo da nossa vida. E o legal de ter a Renata aqui para dividir um pouco essa história com vocês é justamente porque a Renata não tinha certeza de nada, a Fernanda tinha certeza de tudo, e hoje estou aqui para contar uma história completamente diferente da carreira do direito, e a Renata seguiu essa trajetória de forma brilhantemente, tanto como aluna, depois mestrado, doutorado e agora como professora da Universidade de São Bernardo, da Faculdade de São Bernardo do Campo. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é a gente esquecer essa ideia de que a gente precisa escolher uma carreira que a gente vai ter para a vida inteira. Estamos aqui, nós duas, como exemplo disso, né? É claro que a gente precisa escolher, então, fazer essa escolha
tentar fazer uma escolha quanto mais assertiva, melhor, mas ela não é fundamental porque a nossa vida vai se desenrolar, né? E aí, qual foi efetivamente o ponto de divergência que eu tive durante a faculdade? Eu gostava muito do curso de Direito, mesmo estudar a teoria, e estava firme no meu propósito de prestar concurso na magistratura, só que eu acabei casando no começo da faculdade, né? E meu marido, por ser mais velho, 14 anos mais velho, tinha um desejo, um sonho de ter os filhos quanto antes também. E aí ele me seduziu para que eu tivesse os filhos durante a faculdade. Então, falou que era muito mais fácil, porque depois, profissionalmente, era muito mais difícil ter que lidar com a maternidade, e eu topei essa ideia meio maluca no primeiro momento de ter os filhos durante a faculdade. Então, no segundo ano eu tive a minha primeira filha, e no quinto ano eu tive o meu segundo filho. Eu falo que isso definiu um pouco os rumos da minha trajetória dentro do direito, porque no quinto ano, quando estava todo mundo naquela fase de estudar para a OAB, estágio, né, a faculdade à noite e tudo mais, eu estava com um filho recém-nascido. Então eu tive poucas oportunidades de trilhar esse mesmo caminho. E aí eu optei por um caminho, abrir mão do estágio e fiquei estudando para a OAB da minha casa mesmo. Fui até o cursinho que estava todo mundo fazendo lá, comprei o material de apoio e fiquei estudando de forma autodidata. Felizmente eu consegui passar na OAB, né? Eu tive sucesso, tenho a minha carteira de advogada, com muito orgulho, e aí começou realmente a saga de encontrar o que realmente eu ia conseguir fazer sendo mãe de 2 filhos pequenos. No primeiro momento, eu persisti o objetivo da magistratura, comecei a fazer um cursinho à distância, um curso preparatório à distância para magistratura. Não lembro agora qual era o nome do curso, mas de qualquer forma era muito legal assim o que eles faziam. Eles me mandavam toda matéria para eu estudar, exercícios que eu tinha que responder, enviar para eles novamente. E aí foi rolando dessa forma. Só que eu percebi que não caberia na minha vida familiar, mesmo ainda que eu passasse na magistratura, porque meus filhos estavam, né, enfim, entrariam numa escolinha em São Paulo, meu marido tinha estabilidade já de 2 empregos, ele é médico e dava aula na época no cursinho anglo. E aí eu fiquei pensando, estou estudando muito, não estou fazendo nenhuma coisa nem outra direito, quer dizer, nem era uma boa estudante, nem era uma boa mãe, e percebi que se o sonho se realizasse, eu teria dificuldade de encaixar isso na minha vida familiar. E aí veio o primeiro questionamento, será que é esse o caminho? E aí eu decidi dar um tempo nessa tentativa do concurso para me dedicar apenas à magistratura, à maternidade. E assim eu segui. Um ano, que gostoso, os filhos em casa, né, vidinha tranquila, aparentemente, né? Mas, ao mesmo tempo, começou a me dar uma frustração muito grande de perceber que todos os meus amigos que tinham se formado na faculdade ali comigo estavam alcançando seus objetivos, alguns passando em concurso público, outros crescendo dentro dos escritórios. E essa vida de mãe, né, da maternidade, de ficar muito dentro de casa, começou a me afligir, né, começou a me angustiar. E aí comecei a primeira busca mesmo de o que eu posso fazer, né, a partir de agora. Só que alguns anos já tinham se passado, eu já não me sentia confortável em voltar a advogar por me sentir desatualizada. E aí eu acabei tentando um negócio com a minha irmã e com a minha mãe, que nós abrimos uma imobiliária. Nessa imobiliária eu não fiquei na área jurídica, a minha irmã, ela cuidou exclusivamente da parte jurídica, eu fui para a área comercial, sempre gostei de relacionamentos, tudo. E assim a gente ficou uns 5 anos aí na imobiliária. Quando o que aconteceu na época, não era nem que eu não estava feliz com a imobiliária, mas eu sentia que a minha potência mesmo como profissional não estava naquele lugar, não estava naquela atividade. E aí veio uma segunda onda de angústia, de frustração, né, totalmente desencaixada assim, do que eu estava fazendo. E aí eu decidi me afastar da imobiliária. Abandonei o barco aí em andamento. E só que nesse momento foi muito difícil
para eu aceitar que eu estava de novo abrindo mão dos meus sonhos ou da minha carreira profissional, porque eles não estavam atendendo a um anseio pessoal meu. Mas, enfim, também não queria cometer o mesmo erro de tentar algo só por tentar. E aí eu dei um tempo na minha carreira profissional mais uma vez. O que aconteceu nesse caminho é que eu fui dar vazão a uma outra paixão que eu tinha, que ficou lá na adolescência, que era o esporte. E aí eu comecei a jogar tênis pelo Corinthians e jogar até de forma, não vou falar profissional, é um amador profissional, né? A gente joga pela federação e tudo mais. E acabei fazendo muitas amizades, a participar de encontros em clubes espalhados por São Paulo, e aquilo estava me fazendo muito, muito bem, né? Embora eu não ganhasse de fato dinheiro com isso, era algo que estava me fazendo muito bem. E nessa caminhada dentro do tênis, nos eventos, sempre tinha a história de cozinhar. E eu que já fazia isso em casa, recebendo amigos, fazia para a família e cozinhava, e gostava muito de cozinhar, eu fui percebendo que a gastronomia, que esse caminho da culinária era algo que eu poderia ir além, né? Só que também não sabia como fazer isso. Me sentia um pouco velha para entrar num curso de gastronomia. Aí veio a história dos meus filhos até. Mãe, por que você não se inscreve no MasterChef? E quase como numa brincadeira, eu me inscrevi no MasterChef, mandei o vídeo lá, preenchi todos os requisitos que eles exigiam e fui selecionada para o processo seletivo deles. E aí foi uma emoção atrás de emoção. Foram quase 6 meses entre a primeira convocação para o casting e depois até a última etapa da seleção. Eu não vou aqui ficar contando para vocês o que foi exatamente esse processo seletivo, mas, enfim, tudo caminhava para um caminho de tipo, eu vou conseguir, eu vou entrar no MasterChef. E no dia que eles agendaram para avisar se eu seria uma das participantes do MasterChef, eles me ligaram para dizer que você foi muito bem, obrigada por ter participado do processo, só que você não foi selecionado. E aí foi o primeiro, eu desabei, né? Estava sendo uma história linda, construída, eu achei que daria certo e não deu. E aí realmente foi o primeiro tombo que eu tive. Eu lembro que eu fiquei assim, quase uma semana, a Renata deve lembrar bem disso, que eu fiquei quase uma semana sem poder contar isso para as pessoas, ou quando contava eu chorava muito, porque eu tive, não sei se meu lado competitivo, o que foi, me desestabilizou. E aí eu tinha 2 caminhos a seguir. Um era desistir completamente, achar que aquilo não era para mim, ou tentar mais uma vez. E eu segui pela segunda opção, que era tentar mais uma vez. Passei a estudar gastronomia de uma forma muito mais planejada, como se eu estivesse estudando para concurso mesmo. Eu pegava as últimas provas do MasterChef, ou melhor, todas as provas do MasterChef, desde a primeira temporada, ia fazendo os pratos que tinham das provas na minha casa, testando com meus amigos. Só que eu fui percebendo que o MasterChef, ele era uma ponta do que eu queria alcançar, não necessariamente o fim, porque eu descobri que a gastronomia era uma profissão maravilhosa, né, que eu tinha aparentemente os skills ou as habilidades que a gastronomia ela precisa, mas aquele desejo de continuar tentando o MasterChef, ele ficou latente ali. E aí eu me inscrevi numa segunda vez, participei, fui chamada novamente para o casting. Tinha um gap de até, acho que 2 meses e meio, até ter certeza de que eu participaria mesmo do MasterChef. Só que aí veio a pandemia, parou toda a produção do programa. Enfim, eu fiquei meio que à deriva. Falava-se até que possivelmente não teríamos uma temporada do MasterChef nesse ano. Em junho, eles entraram em contato comigo novamente, que teria uma temporada especial aí, dentro do que a pandemia, né, das condições que a pandemia exigia. E aí eu voltei para o game e efetivamente fui selecionada para o programa, participei, foi muito legal, foi lindo, ganhei o troféu, né? E é claro que eu estou resumindo alguns anos de vida em alguns minutos aqui,
Mas acho que o ponto mais importante, o que eu quero trazer para os alunos aqui, é a questão da resiliência, né? E para falar sobre resiliência, eu preciso definir para vocês o que é a resiliência, o que é essa habilidade que todos nós podemos desenvolver dentro da gente, né, com os parâmetros certos, para que a gente não abra mão dos nossos sonhos na primeira derrota, né? Então, como eu falei lá atrás, eu tinha 2 caminhos e eu acabei optando, mesmo que eu não tinha, assim como muitos alunos que estão nos ouvindo, provavelmente vão seguir aí para uma carreira pública e vão passar pelo desafio do concurso público, que não é nada diferente do que eu passei aqui tentando ingressar no MasterChef, que é você muitas vezes ficar estudando para algo que você nem sabe se vai acontecer, e se acontecer, se efetivamente você vai ter sucesso, né? Então, o meu marido, como professor de cursinho e psiquiatra, ele já deu muita palestra para os alunos de vestibular e ele fala assim: você não estuda para passar, você estuda até passar, né? Então, se eu posso trazer algum exemplo para você, eu posso, né, trazer a minha experiência para que sirva de aprendizado para cada um de vocês que estão escutando e de repente se identifiquem ou que possam vir a se identificar um pouquinho aí com a minha história, é a de que faça o que você pode controlar, né? Naquele momento que eu podia controlar era estudar e fazer o melhor de mim, né? Então, Rê, eu vou passar um pouquinho a palavra para você, interromper um pouquinho, que acabei de receber uma notificação aqui do meu computador de bateria fraca. Posso dividir um pouquinho com você? Comecei a ficar angustiada aqui. Daqui a pouco eu volto para falar de resiliência, mas é só um instantezinho para eu... Desculpa, pessoal. Achei que estava tudo no jeito. Resiliência, inclusive, é isso. Claro, Fê, fica à vontade, resolve aí a questão da sua bateria. Eu conheço toda a história da Fernanda de cabo a rabo, porque como irmã gêmea, né, então vivemos a vida inteira compartilhando experiências, apesar das nossas individualidades, e sofri também todas essas dores da Fernanda, porque como ela mesma referiu, eu fui fazer direito meio que para acompanhá-la, já que na minha história de vida, talvez prestar medicina, eu que tinha feito colégio técnico e pouco preparo focado para vestibular, eu percebi que isso seria muito árduo, né? E eu também tinha alguns propósitos e objetivos e acabei indo para o direito, como ela falou, para acompanhá-la e satisfazer aí algum sonho do meu pai de ver 2 filhas formadas em direito, quiçá advogadas, ou em outra carreira no meio jurídico. Então, eu acho muito legal quando ela fala isso, né? Que eu não tinha certeza nenhuma, e ela sim, porque era uma coisa que ela sempre tinha almejado desde muito pequena, e as coisas se inverteram, porque a vida é assim, né? A vida não é um caminho reto, e a gente vai tendo que realmente se adaptar a tudo que vai sendo colocado na nossa como desafio na nossa frente. E é legal dividir isso com vocês. Muitos alunos já me conhecem a minha história, ou não, né? Ou me conhecem só por esse canal da comissão. Não sei se tem alunos meus aqui da faculdade, da PUC ou lá de São Bernardo, mas está sendo muito gostoso reviver isso, ouvindo a Fernanda falar e dividir isso com todos vocês. Eu vou passar a palavra novamente para a Fernanda, que eu acho que agora dá, né, Fê? Já voltei. Meu filho passou por aqui, acho que desligou para poder ligar o videogame dele. Então, eu estava falando sobre definir resiliência, né? E aí eu me sinto um pouquinho confortável em falar sobre isso, além da minha história pessoal. Como eu mencionei, eu sou casada com um médico psiquiatra. E ele desenvolve um trabalho sensacional em educação também, que é levar para as escolas ou no ambiente profissional também, já para os adultos, o desenvolvimento das competências socioemocionais. E uma dessas competências é a resiliência, né? Então, a resiliência até é um termo que a psicologia ela tomou da física, que é a capacidade de que um material tem de sofrer uma pressão sem uma deformação permanente. Então, a gente tem aí o exemplo, a mola, o elástico, que você pode tensionar, mas eles vão voltar ao estado anterior, né? E não sofrem essa deformação permanente. Então, esse é um termo, né? Uma definição física que foi trazida para a psicologia e tudo mais, porque é exatamente essa capacidade que nos faz
passar pelas dificuldades da vida, mas dar a volta por cima e seguir em frente, né? E não se deixar, enfim, não se deixar vencer por por esses percalços, né? Que vão acontecendo no nosso caminho. E aí, o legal de falar sobre resiliência, embora não, é um termo que muita gente já conhece, está sendo amplamente utilizado por aí, mas o que eu acho mais legal de falar sobre a resiliência, né, ela é da família da determinação, do foco e tudo mais, mas o legal de falar sobre ela é que a gente, às vezes, precisa entender que ser determinado é uma coisa, ser teimoso é uma coisa completamente diferente, né? O teimoso, ele também é super determinado, também é super focado, né? Ele persiste ali na conquista do que ele se projetou. Mas o teimoso, ele não é flexível, né? Então, a gente se cobra muito às vezes porque a gente, sei lá, está fazendo uma faculdade de direito ou porque tem uma ambição profissional, mas às vezes está infeliz, não está se encontrando naquilo, ou até não, depois na escolha de uma carreira profissional, pós-direito, a gente precisa se questionar se a gente não está sendo teimoso ou se a gente está sendo realmente resiliente, determinado. E o interessante de falar sobre isso é porque, como eu te falei, o teimoso, ele não é flexível, né? E para a gente ser determinado e fazer as escolhas corretas, a gente precisa de uma dose de abertura, né? Uma dose de maciez, de alma, né? De você dar um passo para trás e falar, realmente é isso que eu quero para minha vida, né? Existem outros caminhos possíveis que vão me fazer feliz? Ou será que eu estou fazendo isso para atender um anseio familiar de alguém que... Pode ser, eu passei muito por isso. Para eu tomar a decisão de não seguir a carreira profissional do direito, eu me cobrei muitas vezes, porque eu sei que tinha a expectativa dos meus pais, foi dinheiro investido, né, para que eu fizesse essa faculdade. Então, para mim, era muito difícil largar e falar, não, eu vou mudar de carreira, né? Então, aqui está uma experiência de alguém que se permitiu, de alguma forma, olhar para o lado, né, com uma certa dose de criatividade, às vezes abrindo mão até do meu próprio preconceito, porque uma coisa que acontecia muito, eu tinha as amigas da faculdade e a gente vira e mexe se encontrava uma vez por ano, 2 vezes por ano, como a gente faz até hoje. E eu, naquele momento, perdida, mãe, produzindo absolutamente nada, eu saía, até evitava às vezes esses jantares, porque me causava uma certa frustração de falar, puxa, elas estão falando do escritório, elas estão falando do mundo jurídico, da ascensão profissional delas, e eu me sentia muito apequenada ali naquele encontro. E hoje, né, assim, da forma como a minha vida está se desenhando, caminhando, é muito gostoso você também, de alguma forma, ver o reconhecimento dessas pessoas e até ser um exemplo para elas, né? De que existem outros caminhos, né? A maioria agora está começando a maternidade agora, talvez me entendam melhor nesse momento agora, mas fazendo esse olhar para trás, conectando todos esses pontos da minha trajetória, eu não me arrependo da faculdade que eu fiz. Eu acho que a faculdade de Direito, também é muito legal a gente falar isso, ela, além da formação cidadã mesmo, que ela proporciona para a gente, estudante de Direito, além de você desenvolver uma visão crítica de mundo, eu poderia ficar falando aqui o tempo inteiro sobre os benefícios de fazer uma faculdade de Direito, né? E eu, em vez de criticar meu pai, que meio que forçou a gente a fazer direito, não é que forçou, né? Ele deu aquela empurradinha. Eu poderia criticá-lo e tudo mais, achar que eu perdi tempo de vida, mas eu sou extremamente grata, porque as conquistas que eu estou tendo agora e as que eu certamente virei a ter, elas só são possíveis porque o direito me formou para isso, né? Então, sinta-se privilegiado por ser um estudante de direito, né? Jamais haverá perda em cursar a faculdade. Mas aqui está a história que eu queria, que eu estou dividindo com vocês, porque
e acho brilhante a OAB São Paulo ter essa preocupação de trazer temas para os alunos que fogem, né, do tema ou estrito acadêmico ou jurídico, porque eu acho também que o mundo se encaminha para algo diferente do que há 10 anos era, né? Que a gente tinha aquelas profissões que era o direito, a medicina, a engenharia, né? Aquelas profissões muito formais. E o mundo está mudando muito rápido, né? Então, a própria gastronomia, que ninguém nunca deu valor para uma faculdade de gastronomia, né? Eram poucas pessoas que enxergavam a faculdade de gastronomia com bons olhos. Hoje você vê a difusão, né? De uma profissão que ela é linda, que ela tem um papel transformador também na sociedade. Quantos chefes de cozinha a gente vê por aí debatendo ou trazendo para discussão, por exemplo, uma questão ambiental, né? À medida que eu estudo gastronomia, que eu penetro nesse universo, eu percebo que cozinhar é um ato político. Além de um ato de amor, é um ato político, né? E que tem muito a ver com o lado da Fernanda, que sonhava em fazer direito, porque tinha um senso de justiça, queria transformar o mundo, né, através da minha atuação justa, enfim. E hoje eu percebo que dentro da gastronomia mesmo eu posso trilhar esse caminho e mais feliz, eu posso dizer assim, né? Então é um pouco do que eu quero dividir com vocês. Eu vou abrir aqui para a Rê ou para a Ana Paula ou a Lívia falarem alguma coisa. Não sei se os alunos aqui têm alguma pergunta. Fê, primeiro que eu gostaria de ressaltar, né, e fazer um agradecimento mais uma vez pela sua participação e dizer que eu tenho muito orgulho da sua história, da sua trajetória, de ser a sua irmã. Então, ouvi-la falar com essa segurança e alegria, né, de estar realizando realmente um propósito, depois realmente de tantas dificuldades de alcançar algo que fizesse sentido para você, né, que te colocasse numa rota de ida, sem se preocupar muito com o que os outros vão pensar, ou a concretização de uma carreira que foi pensada inicialmente e que por vários fatores acabou não sendo factível, né? Então, queria declinar aqui de forma bem pública que eu tenho realmente muito orgulho sempre tive, né, do que você é, dessa pessoa justa e combativa. Então, quando você fala que cozinhar é um ato político, eu sei muito bem o que você quer dizer, porque você é uma pessoa muito preocupada mesmo com questões que afetam a todos. Eu acho que você usa esse espaço e a sua voz, eu acho que agora vai ser amplificada, até pela sua notoriedade. A gente sabe que esse episódio que você participou, ou essa temporada, ela acaba não dando muita visibilidade para o participante, porque acaba sendo um episódio semanal, né? Mas como ganhadora, muito provavelmente você retornará, né, para mais um desafio, que é uma competição com todos os ganhadores dessa temporada, que são ganhadores semanais. Então, a gente vai ter a oportunidade de vê-la novamente, de torcer. Quem não assistiu o episódio, ficou curioso para ver como é que foi. A Band, pelo canal no YouTube do MasterChef Brasil, disponibiliza todos os episódios, então procurem lá o 12º episódio. Inclusive, ao lado da Fernanda, nós tivemos participantes maravilhosos, inclusive a dona Margarida, né, que é uma senhorinha de 71 anos, uma mulher negra, que vem de uma família que tem uma filha bem conhecida, digital influencer na luta antirracista. Então, realmente foi um episódio bem especial. Nós tivemos também um participante transexual, então a gente acabou ali tendo participantes incríveis, com experiências de vida muito marcantes e que puderam trazer isso para o programa. Então foi um episódio realmente digno de nota. Fernanda ganhou, eu acho que num dos melhores episódios do MasterChef, minha opinião pessoal de quem assiste o programa. E gostaria de falar, enfim, antes de passar a pergunta e a palavra para as meninas, né? Eu gostaria que a Fernanda abordasse, porque foi muito legal esse paralelismo que ela fez com relação à vida jurídica acadêmica, né, ou a vida de quem está buscando um concurso público, que é uma dedicação, que exige foco, resiliência, né, enfrentar as frustrações.
Quem assistiu o programa e quem assistir depois vai perceber que a Fernanda foi muito elogiada exatamente por essas características. Ela, o fato dela estar no programa não fez com que ela estivesse numa zona de conforto por já ter alcançado alguma coisa, muito pelo contrário, porque ela tinha alguns temores na cozinha, um deles era fazer doce e de alguma forma trabalhar com frango, que foram realmente os dois desafios que ela enfrentou ali no elemento surpresa, né, que surge no programa. E ela, com muito foco, determinação, superou as dificuldades de cozinhar algo que ela achava que não tinha competência para tal, e é isso que eu quero que ela traga para vocês, que é a questão da construção do repertório. Quando você se prepara, querendo ou não, não necessariamente você está sempre pronto, porque obviamente que na vida nós temos competências para algumas disciplinas, alguns temas, no caso da gastronomia, para alguns pratos ou segmentos, mas que o fato de você ter disciplina, ter se dedicado, vai fazer muita diferença na hora da competição, seja na hora do desafio de um concurso público, de uma prova, como a prova para a ordem, ou mesmo durante a faculdade, né, nos desafios que nós sabemos nesses 5 anos, que não são poucos. Então, eu queria muito ouvi-la, Fê, agora falando mesmo do episódio, acho que tem muita gente curiosa para saber como foi, mas que você provavelmente ganhou exatamente por tudo aquilo que você construiu nesse processo de muito estudo, de muita dedicação. Como foi sair desses desafios que pareciam, numa primeira vista, que te colocariam fora da competição, que jamais você alcançaria o prêmio daquele episódio? Então, o que você acha que fez a diferença? Eu já tenho as minhas respostas, mas queria ouvir de você. Que fez diferença para que você ganhasse o episódio, mesmo com participantes tão preparados, tão queridos, né? E que fizeram também um bom trabalho. Se você puder dividir, eu agradeço. Claro, Rê. Como você antecipou, realmente não foi nada confortável a participação lá dentro, porque doce realmente era algo que eu não dominava, e Masterchef de um episódio só, você errou uma prova ali, você tá fora, né? Mas, por outro lado, eu lembro, assim, que a hora que veio o pavê para mim, era um doce mesmo, eu me desesperei, assim, por alguns segundos, que a gente não tem nem tantos minutos, assim, para poder pensar no próximo, que é o mercado, que é como que você vai desenvolver aquele prato. Dei uma desestabilizada, assim, mas consegui me acalmar a ponto de falar, não, pera, né? Você estudou, você não é tão habilidosa em doce, mas você tem conhecimento básico de doçaria ou patisserie e tal, então usa esse conhecimento para tentar fazer alguma coisa, até porque você não tem opção, né? Aquele vai ou racha. E acho que acontece isso com muitos alunos, seja durante uma prova da faculdade, aquela prova que a gente precisa tirar nota, porque senão enfim, a gente vai, não tem repetir na faculdade, né? A gente carrega DP, enfim, tem aquela prova mais de pressão. E certamente num concurso público, numa prova da OAB e também no entrevistas de emprego, a gente sempre vai torcendo para que a gente tenha sorte de que caia para a gente o que a gente tem mais habilidade, mas não é assim, né? Não é sempre tão encantado, né? Então, acho que o fundamental foi a calma, né? De saber o quanto que eu queria estar ali, o quanto que eu queria performar bem, e eu não tinha alternativa. Mas, se eu não tivesse algo, como a Renata trouxe, que é fundamental para todos nós, assim, seja qual for o caminho que vamos adotar para a vida, é se preparar, é ter repertório. Então, com repertório, a gente tem muito mais facilidade enfim, de lidar com uma situação difícil, né? Então, foi assim, tanto na prova do doce. E aí foi legal, porque se alguém aqui assistiu o episódio sabe do que eu tô falando, quem não assistiu, quando for assistir, atente a esse detalhe, que quando eu faço a sobremesa, e vou levar para os jurados provarem, né? Eu falo, olha, eu não sou muito de doce, não sei fazer muito bem e tal, mas eu fiz aqui um creme de confeiteiro, uma ganache de chocolate, eu fiz, em vez de usar bolacha champanhe industrializada, eu fiz o meu próprio pão de ló, eu usei morango, eu levei nozes, enfim, fiz uma tule e tal. E aí um dos jurados falou para mim assim, Fernanda, você falou
que não sabe fazer sobremesa e fez tudo isso, né? Então, assim, eu não falei que não sabia fazer sobremesa para impressionar, eu realmente fui muito verdadeira ali nas minhas palavras. E aí foi o momento que a Paola, inclusive, falou assim, menina, você fala que não sabe fazer uma sobremesa, aí você faz tudo isso. E aí ela fala assim, claro que você não vai ser eliminada, sei lá, alguma coisa do tipo. E ali eu falei, poxa, acho que eu sei um pouquinho fazer sobremesa, né? E a mesma coisa foi com a prova do frango, porque a parte que me deram para fazer a receita do frango era uma parte super difícil para fazer um prato MasterChef, que era o peito do frango, enfim. Então, muito legal, assim, que tudo isso... e aí quando veio o peito do frango para mim, outro desafio, porque, putz, o que eu vou fazer com um peito de frango? A não ser o grelhadinho de todo dia da dieta e tudo mais. E aí eu lembrei que estudando nessas andanças, tinha um prato que usava esse ingrediente, que era o chicken tikka masala, que era um frango indiano. Tentei relembrar ali os ingredientes. E, para minha surpresa, acabei ganhando o troféu, né? E se vocês olharem o episódio, eu fiquei muito focada, assim, em fazer o melhor do que eu podia fazer com aquele ingrediente. Então, certamente, foi uma experiência muito incrível, mas que as pessoas falam, é meio clichê, né? É sorte, você ganhou, foi sorte. Né? Toda vez que a gente alcança algum objetivo, sempre vem esse, eu tive sorte, né? Eu acho que a sorte é a questão da preparação mesmo, né? Então, é claro que quanto mais eu me preparo, mais sortudo eu sou, né? Eu acho que isso é assim no tênis, sempre foi assim em tudo que eu quis alcançar. E é essa mensagem certamente que eu quero passar para todos os alunos que estão assistindo, né? Às vezes assistir aquelas matérias que a gente gosta menos na faculdade e se questiona o porquê que a gente está fazendo aquilo, né? Eu tive isso, por exemplo, na prova da OAB, que eu prestei na área de direito tributário. E assim, nas questões que eu achei que eu ia melhor, por exemplo, porque eu achava que eu dominava mais, eu fui mais relapsa na hora de responder as questões. E quando veio aquela questão que eu achei que eu não dominava tanto, e aí que eu tive que pensar mais, que eu tive que ser mais cuidadosa para responder, eu tive uma nota melhor. Então é engraçado como na vida a gente vai usando, dá para ficar brincando de fazer paralelismos aí com qualquer história que seja, né? E aí a gente pode trazer duas referências que eu tenho em momentos assim que eu precisava de motivação. Um é a história do fundador da Apple, que ele conta na trajetória dele que ele não sabia o que fazer na faculdade, e aí ele foi fazer caligrafia, meio perdido e tal, aí funda a Apple, cria o Mac, e o grande sucesso dele na época, assim, foram as fontes que ele criou, essas fontes que a gente usa em texto e tal. Ele foi o cara que criou as fontes e foi o grande sucesso na época da Apple inicial. Depois foi copiado pela Microsoft e tudo mais, mas ele, numa palestra que ele dá para os formandos da faculdade de Stanford, ele fala assim: a gente, quando está vivenciando, a gente não consegue entender o que a gente vai fazer com aquelas informações que a gente está colhendo, né, experienciando, assim. Só que quando a gente olha lá na frente, quando a gente olha para trás, a gente consegue conectar esses pontos, né? Então eu acho que a Fernanda de hoje, ela é uma soma das conexões de pontos, até pontos que eu nem imaginava, né? E até o fato de falar em público, eu pretendo seguir na carreira da gastronomia, ou começar, né, uma carreira na gastronomia, e um dos pontos que eu quero seguir é de aula, de ensinar e tal. Então, se eu hoje posso pegar uma receita difícil, explicar os porquês, aprender, eu acho que eu devo muito isso à faculdade de Direito. Muito, né? Eu falo que quem consegue entender direito previdenciário, direito trabalhista, direito tributário, consegue entender qualquer receita, ficou fácil, né? Então, é um pouco isso que eu acho que a gente tem que ter em vista, assim. A faculdade às vezes tá um saco, tem matéria que eu não gosto, tem professor que é desafiador e tudo mais, mas persiste, né? Certamente lá na frente você vai ter uma história feliz e vai estar contando para alguém uma história de sucesso, sem dúvida nenhuma. Uau, Fê, que incrível, que lição, que aula, que maturidade, né, revelada aí por tantas experiências positivas e também negativas.
Eu, enfim, conheço a história da Fê muito bem, acho que sou a pessoa que mais conhece a história da Fernanda, mas, enfim, poderia falar um monte de coisa, mas também quero ouvir as alunas, não sei se a Ana Paula ou a Lívia querem fazer perguntas delas, ou querem também fazer perguntas aí, eventualmente, feitas por outros alunos ou alunas no chat. Então, vou passar a palavra primeiro para a Lívia. Pode ser, Lívia? Fique absolutamente à vontade. E depois para a Ana Paula. Tá bom? Oi, boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa, doutora Renata, a doutora Fernanda também, agradecer a oportunidade de estar participando de mais um evento, a OAB São Paulo, a comissão de acadêmicos, doutora Adriana, e a minha colega Ana Paula. Bom, a gente já tem algumas perguntas aqui, eu gostaria também de fazer uma pergunta, parabenizar a doutora Fernanda, enfim, pela resiliência. Eu acho que é difícil essa questão da gente ser formado em direito e a cobrança depois de não seguir a área. Enfim, acredito que tenha dado uma amplitude para todo mundo que está assistindo. Gostei bastante, me identifiquei também. E a doutora Renata também pela sua trajetória, continuou na área do direito. Bom, eu vou fazer a pergunta aqui da Lívia também. Foi para a Renata. Ela perguntou de que forma profissional a história da Fernanda impactou na sua atuação de hoje. Então, acredito que seja na sua área, né? Primeiro, eu queria agradecer a Lívia pela participação e dizer que nós estamos todas em família, né? Porque a Lívia, pelo sobrenome, você já deve ter percebido, né? Lívia Lima, né? Acadêmica, que a Lívia Posse é quem fez a pergunta. Ela é nossa prima, também é advogada, pertence aos quadros da OAB, uma grande advogada, uma pessoa também que muito nos orgulha. Então, acho que ela até sabe a resposta, né? Mas quem nos conhece sabe que, não sei se é uma questão de irmandade natural, né? Todo irmão tem um pouquinho isso, ou se é algo diferenciado em razão da nossa gemelaridade. Eu e a Fernanda, a gente tem uma relação que é muito implicada, assim, né? A felicidade da Fernanda é a minha felicidade, a alegria, a tristeza. A gente vive muito a vida da outra, de uma forma muito intensa. Nós nos respeitamos muito nas nossas individualidades, obviamente que temos muitas diferenças em termos de gosto pessoal, objetivos, propósitos, tudo isso, mas nós nos realizamos muito uma na outra, sempre foi assim, né? Eu acho que a Fernanda concorda comigo. Então, vê-la realizar um sonho, né, que muitas vezes eu acabei vendo toda a expectativa, e às vezes, muitas vezes a ansiedade de se ia acontecer ou não, e temer de que talvez essa frustração novamente de uma expectativa fosse fazer mal. Eu fui uma das que na fase final falei para ela desistir, falei: Fernanda, eu acho que esse sonho do MasterChef já te trouxe muito, que foi o percurso, foi a construção de conhecimento que tentar entrar no MasterChef e participar do programa te, de alguma forma, movimentou a alcançar. Então, desista, né? Então, acho que aí está o maior exemplo que a Fernanda me trouxe, porque naquele momento em que eu falei isso para ela, e veja, eu estava muito mais preocupada com diminuir qualquer tipo de sofrimento ou frustração de expectativa. Claro, ó, minha questão da minha relação com ela, né, do medo dela sofrer, fez com que eu quisesse diminuir esse processo, falar, interromper mesmo esse processo e falar: não, você não precisa mais do programa, né? E acho que ela até me ouviu com essa leitura, mas a bichinha danada foi lá, fez acontecer e acontecer muito bem. Então, para mim, no exercício da minha profissão, ainda em começo de carreira na docência, sou professora em São Bernardo há 3 anos. Antes disso, como professora assistente na PUC, não era uma carreira autônoma ainda na docência, mas muitas vezes me apequenei pela minha idade, em comparação com o perfil dos professores das faculdades de Direito, por ser mulher, né? Então, mulher, jovem, tenho muitos privilégios em razão da minha classe, da minha cor da pele, reconheço todas elas, mas muitas vezes achava assim que a ansiedade para passar num concurso era mais era um obstáculo que eu não precisava enfrentar, né?
e era foi exatamente isso que eu tentei fazer com ela, por amor, né? Mas não vê-la realizar tudo isso me faz também acreditar em mim cada vez mais, né? Então, não se apequenar, não ter medo. Claro que essas questões fogem do nosso controle muitas vezes. A gente tem medo mesmo, mas sabe aquela vai com medo mesmo, né? Então, é isso, Lívia, o que eu tenho para compartilhar com vocês e o que a Fernanda me traz é esse exemplo de resiliência, de foco e de que esse sonho pode ser buscado independentemente aí de qualquer desafio. Então, obrigada pela pergunta. Não sei se a Fernanda quer complementar. Eu sei que tem um monte de pergunta agora acontecendo. Então, devolvo a palavra. Pode. Rapidinho, Rê. Só uma licencinha, Lívia. A Renata falou assim, que eu ensinei ela sobre persistência e só ela é a percepção dela. Mal sabe ela que quem me ensinou isso primeiro foi ela mesma, né? Então, quantas vezes eu também quis tirar o sofrimento dela, quando ela estava como uma ouvinte no mestrado, com filhos pequenos também, tendo que preparar a aula, depois como professora assistente, no próprio doutorado. Quantas vezes eu vi o sofrimento dela, a grávida, eu lembro dela tendo a tese do mestrado dela também, enfim. E eu sabia internamente que um dia ela colheria os frutos desses momentos dolorosos. E foi assim. Hoje vê-la como professora na faculdade, recebendo todo o carinho dos alunos e com a devolutiva de que ela é uma mulher comprometida com a docência, de que ela inspira. Então, na verdade, Rê, desculpa, quem me ensinou tudo isso foi você primeiro. Obrigada, Fê. Acho que é isso, né? A gente é uma dupla, vai ser sempre assim. Lívia, se você quiser complementar, não sei se tem algo a mais. Depois, quando você acabar, a gente passa para a Ana Paula. Acho que ficou respondido. Bom, vou passar para a Ana Paula, então. Já tem umas outras perguntas aqui também. E é uma lição de vida, né? Deu para a gente ver que uma aprendeu com a outra. Acho que o intuito da palestra conseguiu ser atingido. E parabenizo as duas, né? Porque vocês acabaram se ajudando, enfim, em áreas distintas, né? Acabaram conseguindo, através da resiliência, atingir os seus objetivos. Parabéns a todas. Obrigada, Lígia. A doutora Renata vai falar algo? Posso fazer a pergunta? Então, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade. Parabéns, Fernanda, né, pelo prêmio. Eu confesso, não assisti Masterchef, nem sabia como é que era a programação, mas parabéns. Parabéns à doutora Renata também, né, pela essa parceria, porque eu penso que família é a base de tudo, né? Eu tenho duas perguntas. Uma que era da Lívia Posse, que coincide, que eu ia perguntar isso também, e uma minha. A primeira seria, hoje, qual conselho a Fernanda daria para a Fernanda de lá de trás? Aquela insegura, aquela com medo, aquela que estava na faculdade de Direito, meio que forçada. Qual o conselho que hoje a Fernanda daria? E a pergunta que eu gostaria de fazer é, no caso, vocês tiveram uma parceria linda, acho que só por ser gêmeas, não sei se tem dizem que tem esse vínculo, né? E a pessoa que não tem, sabe, a base familiar, que não tem, sabe, com quem se apoiar, como é que ela pode se manter firme, sabe, mesmo que ela se sinta meio confusa de achar, poxa, eu quero uma coisa, quero outra. Então, essas seriam as minhas duas perguntas, a da Lívia Posse e essa minha. Obrigada, Ana Paula. Obrigada pelas perguntas. Obrigada, Lívia. Bom, para a Fernanda dos 18 anos, eu vou usar um trechinho de uma canção do Chico, que fala assim, não se afobe não, que nada é para já. Eu acho que essa é a grande frase que se eu pudesse colocar no espelho da Fernanda dos 18 anos, é essa. Realmente, quando a gente é na juventude, a gente acha que as coisas são para ontem, os resultados, as nossas tomadas de decisões, elas precisam surtir efeitos imediatos, né? Acho que a gente está numa geração muito imediatista, né? Então ninguém quer esperar colher os frutos de algo lá na frente. Assim eu era também, eu queria que tudo acontecesse muito rápido,
a Fernanda dos 37 anos aprendeu, enfim, que aquilo que a gente imagina, né, e o primeiro passo acho que é a imaginação. O segundo passo, com a imaginação, a gente cria causas e condições. E por imaginar e criar causas e condições, o tempo ele se encaminha de colocar as coisas no devido lugar, né? Então, é isso, assim. Acho que o primeiro grande conselho. O segundo é se importe menos com os outros. Eu acho que eu vivi uma vida muito de justificar para as pessoas ou não querer decepcionar pessoas, né? Pessoas que eu amava. E eu só percebi que eu podia realmente dar orgulho para eles o dia que eu parei de me preocupar com isso, né? Então, eu não sei se alguém que está aí assistindo a gente tem essa preocupação, né, de atender anseios e tudo mais. Segue seu instinto, faz aquilo que o coração está mandando, sem ser papo de autoajuda. Mas já sendo, né, eu tinha mencionado que tinham duas pessoas que eram referências. A primeira, o Steve Jobs com a história dele. E a segunda pessoa é o professor Clóvis de Barros, professor da USP de, acho que filosofia, sociologia. E ele conta que ele, quando descobriu, ainda na adolescência, durante a escola, que o lugar dele, que um professor pediu para ele apresentar um seminário, e a hora que ele chegou lá na frente da classe para apresentar o seminário, naquele momento ele descobriu que era aquilo que ele queria fazer para a vida inteira, né? E aí ele virou professor e está sempre aí na frente da comunicação para passar uma mensagem. E aí ele vem com uma frase que eu sempre atribuí a ele. Depois eu descobri que essa frase é de um outro filósofo. Me falaram que é do Nietzsche, ainda não confirmei, que assim, demore o tempo que for para encontrar aquilo que te faça feliz, mas depois que encontrar, não recue ante nenhum pretexto, né? Então, acho que esse é meu lema de vida hoje. E às vezes esse encontrar ele é demorado mesmo, né? A gente precisa estar pronto para encontrar também, né? Não dá para encontrar de saída, não dá para encontrar quando tem que marcar o xizinho da profissão no vestibular, às vezes não dá para encontrar nem durante a faculdade, nem depois, enfim. Felizmente, a nossa vida ela nos proporciona fazer escolhas o tempo inteiro, né? Então essa é a primeira coisa. A segunda pergunta da Ana Paula sobre o que se apoiar, né? Eu tive a ajuda da Renata, mas eu tive uma ajuda também muito fundamental, e aí eu me sinto realmente privilegiada, que foi do meu marido ser psiquiatra. Então, não preciso nem falar para vocês qual é a vantagem de você ser casada com um psiquiatra, né? Quantas aflições durante a madrugada que eu pude contar com ele, com as palavras dele, e de uma forma técnica, né? Em alguém que eu podia confiar porque eu sabia do que ele estava falando. Agora, eu acho que felizmente hoje o mundo, né? Ele está caminhando para um lado que é assim, as emoções importam muito. Então, às vezes a gente se dedica, sabe muito bem aquilo que a gente se propôs a estudar, mas às vezes é atrapalhado pelas emoções. Mas felizmente isso eu acho que cada dia mais está sendo valorizado, está sendo dito. Existem diversas ferramentas disponíveis, sejam livros, sejam profissionais. Agora com essa história dos coaches, né, tem muita gente séria fazendo um trabalho muito bom em relação a isso, mas o mais importante é que a gente hoje em dia não precisa mais ficar deixando essas emoções guardadas num cantinho com vergonha de pedir ajuda, né? Então, saber que isso é normal, que isso acontece comigo, com você, ou com a pessoa mais sucedida, com a pessoa que você mais admira, né? Eu acho que é o caminho. O primeiro é aceitar. E aí buscar, felizmente a gente tem bastante coisa disponível aí para isso. E tem que buscar mesmo esse apoio. Obrigada, Fê, pelas palavras. Já temos aqui várias manifestações no chat de pessoas que estão se inspirando na sua história, na nossa história de alguma forma. Temos aqui também a Patrícia, da PUC, que também está no momento, encontrou novas paixões, mas também se sente desafiada, insegura, e está dizendo aqui, testemunhando que a ouvi-la trouxe uma certa identificação, e agradecendo muito pelas palavras. Outras manifestações no mesmo sentido.
Vou perguntar para a Lívia e para a Ana Paula se há mais perguntas a serem feitas. Lívia ou Ana Paula? Sim ou não? Aqui no momento no QA, não. Lívia? Não, não tem mais perguntas. Eu gostaria, então, infelizmente, estamos encerrando o tempo, também temos aqui um compromisso com o pessoal da Secretaria de Comissões. Ficaríamos nesse papo leve, gostoso e, ao mesmo tempo, tão enriquecedor, acho que por horas, né? Eu realmente me senti, de fato, numa sala de bate-papo, ouvindo toda a sua experiência, Fê. Então, acho que todos que estão aqui também sentiram essa mesma energia. Então, nos encaminhamos aqui para o encerramento, não sem antes agradecer a presença de todos que participaram, que estão aqui conosco, as acadêmicas, a Lívia, a Ana Paula, que nos ajudaram também no trabalho nesta tarde, mas, sobretudo, a grande convidada da tarde, a Fernanda, por ter trazido com tanto carinho, com tanto compromisso, cuidado, dividido a sua experiência de uma forma muito gostosa de ouvir, foi deliciosa mesmo, Fê. Então, eu sei que é só o começo de tudo, como eu falei antes, a questão do MasterChef ainda tem um percurso, né? Provavelmente você vai participar de um novo episódio, torçam por ela, acompanhem as redes sociais. A Fernanda tem uma página no Instagram em que ela divulga nas suas receitas, os seus testes. Então, quem quiser acompanhar, @Entre Facas e Panelas. Esse é o perfil em que ela divulga o trabalho, mas tem também o pessoal, @FePosse10. Então, fica o convite para que vocês também a sigam nas redes sociais, acompanhem o seu trabalho, acompanhem ainda o desenrolar do MasterChef, né? Tem ainda uma etapa, quem sabe, a grande vencedora desta temporada. Vencedora já é, né, obviamente, mas a grande vencedora. Queria saber se você tem alguma fala final de agradecimento e encerramento. Fê, passo a bola aí para você. Tá bom, Rê. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, Renata. Obrigada, Lívia, Ana Paula, a doutora Adriana, a presidente da comissão, todo mundo aí que está fazendo isso acontecer, o Davi, que eu falei um pouco antes. Eu acho que acabei conseguindo. Eu acho que eu vou desligar aqui e eu vou lembrar um monte de coisa que eu gostaria de ter falado e não falei. Mas aí eu vou anotando e aí eu mesma peço para a Adriana uma nova webinar. Quem sabe depois para vir falar da próxima experiência do próximo episódio. Mas espero realmente que essa história que eu dividi com vocês, que ela não acabou, ela continua, né? E vai ter muitos percalços ainda, certamente. Mas eu me sinto muito, muito, muito honrada de estar aqui dividindo isso com vocês. Eu jamais imaginei que eu estaria na OAB falando, que eu tivesse interesse para a OAB falando da minha vida, né? E então realmente me sinto muito feliz e sintam-se todos abraçados aí com as minhas palavras e com a minha história. Aí, Fê, obrigada, viu? É isso, eu estava pensando exatamente nisso. Quem diria, né? Você que de alguma forma não viu na advocacia uma possibilidade de alcançar aí tudo que você tem interesse na vida, mas você e sempre será advogada, formada em direito, isso faz parte da sua formação, isso te traz um monte de competência extra, não tem a menor dúvida, acho que ficou claro, inclusive, com essa oratória, que realmente também inspira. A Fernanda sempre foi muito boa com as palavras, até acho que o caminho do direito é porque ela ouvia muito isso, né? Menina, você argumenta bem, você fala bem, gosta de se expressar, é comunicativa. Tem muito disso também, a gente acaba ouvindo isso na adolescência, quando é criança. E a Fê, como bem disse, aprendeu muito, utiliza, tem muita ferramenta que o direito trouxe para ela. Que ela seja, então, essa voz dentro da comunicação, dentro do espaço da gastronomia, nas redes sociais, com a visibilidade que o programa de alguma forma lhe confere, para que você seja, assim, uma divulgadora e um instrumento de voz ativa para que a gente tenha a construção de uma democracia cada vez mais aperfeiçoada, pessoas que se inspirem não só pela sua história de resiliência, mas também pela sua personalidade cidadã, né? Uma pessoa realmente comprometida com os valores da nossa democracia, os nossos valores constitucionais.
Então, agradeço muitíssimo a sua participação, mais uma vez. E com isso encerramos esse webinar de hoje, 13 de outubro. Então, partimos para o encerramento a todos os presentes. Lembrando a todos que essa webinar vai ficar gravada e será disponibilizada logo mais na página do YouTube da Comissão de Culturas e Eventos da OAB São Paulo. Vocês também podem se inscrever pelo Simpla em todos os nossos eventos para saber mais quais são os próximos eventos. Acompanhem as nossas redes sociais, no Instagram, @academico.oabsp, no Facebook, Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Esperamos todos vocês. Obrigada por essa tarde, obrigada Davi e Matheus, da Secretaria das Comissões, que fizeram essa tarde ser possível, organizando toda essa estrutura aqui para a gente. Gratidão a todos, um grande abraço. Tchau, Lívia.